Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez conosco. Olha aí, mais uma oportunidade de emprego público aí para você. Você que mora em Santos, você que mora na região de Santos, ou até mesmo aqui em São Paulo, né? Pertinho da cidade de Santos. Está a fim de prestar um concurso público? São 3 cargos, você vê aí na sua tela: oficial de administração, inspetor de alunos e secretário de escola. São 90 vagas, mas a possibilidade de chamar é muito maior do que isso daí. Normalmente nos concursos, o que acontece é que as empresas, né, as empresas públicas, elas colocam o número de vagas, mas normalmente são chamados muito mais candidatos do que essa quantidade que você vê na tela. Quem está acostumado a prestar concurso público sabe do que eu estou falando aqui. Então não acredite somente nessa quantidade de vagas aí. Então, normalmente as empresas públicas chamam bem mais do que aquela quantidade que aparece no seu edital. Mas enfim, são 3 cargos. Então você que está interessado em um serviço público, nós já temos o edital publicado. Eu vou trazer aqui a análise do edital de língua portuguesa aqui para vocês. Não só a análise, mas também as dicas de estudo, o que você deve priorizar, o que a banca examinadora, que a gente vai ver aqui qual o que ela prioriza em relação à língua portuguesa, os assuntos que vocês vão ver aqui. Eu peço que você acompanhe aqui até o final do vídeo. Perfeito? Vamos lá. Bom, aqui nós temos algumas informações que interessam. O concurso da Prefeitura de Santos, os cargos: inspetor, né, de alunos, secretário de escola, oficial de administração. O Instituto Mais é a banca examinadora que vai elaborar essa prova. É uma banca examinadora simples, né, simples que eu quero dizer no sentido de questionamento. Então, você estudando aqui direitinho, fazendo aquilo que a gente comanda aqui para vocês, o que a gente traz aqui nos nossos vídeos, certamente você vai obter êxito nesse concurso. Está aí a data da prova, a data das inscrições, e aqui nós temos o edital. Vou mostrar para vocês, são 2 editais. Por que são 2 editais? Porque nós temos aqui os cargos de nível de ensino fundamental e de ensino médio técnico. Então, o primeiro que você vê aqui é do ensino fundamental. Vou trazer um por um aqui para vocês, tá? Então, esse aqui, ó. Esse aqui é do ensino fundamental de língua portuguesa, o edital, e esse aqui é do ensino médio, só que eu fiz o seguinte: eu esquematizei aqui os 2 editais para ficar mais fácil para você entender e mais rápido para você estudar também, né? Mais objetivo. Vamos pegar aqui, ó. O edital esquematizado aqui do ensino fundamental. Nós temos primeiro aqui, ó. Vamos começar com o emprego das classes de palavras. Isso aqui é análise morfológica. Lembra da época da escola que a gente estudava, chamado análise morfológica, né? Então aqui, ó, tem a ver com a morfologia. Né? Morfologia, o que é? Você vai pegar uma frase, né? Essa frase ela tem um contexto. Dentro desse contexto, nós vamos ter essas palavras aqui. Podem aparecer substantivo, adjetivo, numeral, não necessariamente todas elas, né? Mas pode aparecer todas. Pode aparecer numa frase, mas normalmente nas provas isso não vai acontecer. Você não vai precisar analisar a frase toda com todas essas palavras aqui. Mas dentro de um contexto, essas expressões, essas palavras, elas assumem uma classificação, por isso que é chamado de classe de palavras, tá? E a morfologia diz respeito ao estudo separado dessas palavras, aquilo que está em separado, né? Então você pega lá, por exemplo, né, aluno, ó, estuda português, por exemplo. Vamos imaginar essa frase aqui, ó. Então, o aluno estuda português. Esse o é um artigo, né? Então, olha só, tá vendo? Eles não vão cobrar artigo, tá vendo? Não aparece artigo aqui, ó. Mas aparece, por exemplo, um substantivo. Então, o aluno é um substantivo, português aqui também é um substantivo, e estudar aqui é um verbo. Então, tá vendo? A gente montou uma frasezinha aqui só como exemplo, que nós temos 2 substantivos, né? Que é o aluno, né, e português, e um verbo. Então, conseguimos montar uma frase aqui num contexto com 2 substantivos, um verbo. Tem um artigo aqui, né, mas o artigo não está sendo cobrado aqui no edital. Essa é a parte da classificação das palavras, o que elas significam, o nome delas, né? Então, toda palavra que recebe um nome, recebe uma classificação. Isso significa emprego das classes de palavras, né? A classificação
E o sentido? O sentido é o significado que elas vão imprimir. Por exemplo, ó, nós temos o advérbio. O advérbio ele pode ter sentido de modo, ele pode ter sentido de tempo, ele pode ter sentido de intensidade e assim por diante. Então tem a ver com sentido. O que significa aquela palavra dentro daquele contexto. Como estão pedindo aqui, ó, classificação e sentido, nós estudaremos essas duas partes. Depois eu vou trazer questões a respeito disso para ficar mais fácil, tá? Mas isso em outros vídeos. Como que eu estudo isso, então? Bom, como é que você vai estudar isso aqui? As nossas aulas aqui, elas são... aliás, elas iniciam por classe de palavras. Eu já começo por classe de palavras, por quê? Porque para você conhecer o restante da matéria, você precisa conhecer classes de palavras ou classes gramaticais, como também são chamadas. Saber identificar isso dentro de um contexto e o significado que cada uma delas tem dentro daquele contexto. Então, nós começamos aqui por classe de palavras. Depois vamos para frente aqui. Ó. No próprio edital ele traz lá, conjugação de verbos. Está dentro de verbo aqui, né? O que é essa conjugação de verbos? A conjugação de verbos tem a ver com o tempo. Então, lembra daquela coisa do pretérito, né, do presente, do futuro, né? E tem a ver com os modos também. Então, são tempos e modos. Conjugação, a gente tem um sujeito, que é um elemento que conjuga um verbo. O tempo dele é o momento em que acontece aquilo, se é pretérito, presente, né, ou se é futuro. E o modo, se é subjuntivo, se é imperativo. Aqui nós temos chamados modos que têm a ver com o sentido. Então, não só o tempo do verbo, mas também, ó, sentido. Tá vendo o que ele está pedindo aqui, ó? O que significa um pretérito perfeito, por exemplo? Isso eu mostro também durante as nossas aulas aqui. Plural de substantivos e adjetivos, eu coloquei os dois juntos aqui, ó, o item 3, tá? E o item 4. Plural de substantivos, adjetivos e concordância, porque isso tem a ver com concordância, né? Ó, plural, né, tem a ver com concordância, que significa harmonia. A harmonia que há entre as palavras. A concordância que há entre adjetivo e substantivo é a chamada concordância nominal. Tá? E a concordância que há entre o verbo e o seu sujeito, essa aqui é a chamada concordância verbal. São duas concordâncias. Agora vamos parar para pensar aqui, para a gente identificar ou estudar um plural de substantivo e adjetivo, ou concordância de adjetivo com substantivo, ou a concordância entre o verbo e o seu sujeito, nós precisamos passar primeiro por emprego de classe de palavras, tá vendo? Por isso que eu coloquei primeiro o emprego de classe de palavras. Porque para você identificar o plural ou singular do substantivo e adjetivo, primeiro nós precisamos encontrar o substantivo e adjetivo, não é? A mesma coisa acontece aqui, ó. Então, por isso que nós passamos inicialmente, começamos por o emprego de classe de palavras para chegar até aqui, porque aqui é a parte decoreba, tá? Do item 3. Pontuação aqui é bem simples. Como ele pede aqui ensino fundamental, ó, tá vendo? Ensino fundamental. Então, o caso de pontuação são situações bem simples, bem corriqueiras. Não há necessidade de fazer uma análise sintática, até porque o edital não traz isso. Então, aqui normalmente são expressões deslocadas que eles pedem, né? Isso eu tenho nas nossas aulas também. Ó, expressões são deslocadas para o início ou para o meio do período. Isso é bem simples também. E aí, nós temos a parte da separação silábica que eu coloquei junto aqui, com ortografia e acentuação. Por que isso, né? Aqui na acentuação nós temos regras de classificação das acentuações. Por exemplo, a classificação das palavras, conforme a separação silábica delas. Quer ver como você vai lembrar disso? Ó? Lembra das oxítonas, né? Por exemplo, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Isso. Então, para a gente identificar uma acentuação, nós precisamos conhecer primeiro a separação silábica para identificar se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Por exemplo, ó, vamos dar o exemplo da palavra que todo mundo conhece aqui, ó, café. Né? Palavra café, ó, quando você pronuncia essa palavra, a última sílaba é mais forte. Tá vendo? Ó? Ela é mais forte, ela é chamada de sílaba tônica. Né? Se a última é a mais forte, então ela é uma oxítona. Né? E existe uma regra de todas as oxítonas terminadas em E, seguidas ou não de S, elas são acentuadas. Então a palavra café é uma oxítona,
terminada em E ou terminada em E, né, se você preferir, e é acentuada. É a mesma regra do você. Tá vendo? Também é uma oxítona. Isso aqui é só um exemplo para você entender que ortografia, acentuação e separação silábica, elas estão juntas ali, tá? Estão pertinho ali para estudar. Quando você estuda, por exemplo, separação silábica, já aproveita ortografia e acentuação. Você está estudando 3 matérias ao mesmo tempo, né? Você não perde tempo. Esse confronto e reconhecimento de frases eu deixei por último aqui na parte de gramática, tá vendo? O item 9. Por quê? Porque para você reconhecer se as frases estão corretas ou não, primeiro nós precisamos passar por tudo isso aqui, ó. Então, por exemplo, como é que eles fazem isso? Eles colocam uma frase nas alternativas, e uma dessas alternativas, aí, por exemplo, aparece um erro de concordância, né? Por exemplo, um erro de uma conjugação de um verbo, e aí você vai identificar que essa frase ela está incorreta. Eu vou trazer questões aqui para ilustrar, tá? E por fim, a parte de compreensão de texto, né? Que é decodificar o texto. Nós deixamos por último, porque na prova, inclusive, a gente trabalha dessa forma. Que forma é essa? Eu costumo orientar o candidato a fazer o seguinte: quando você vai desenvolver a prova, você vai fazer a sua prova, você abre a sua prova, a primeira disciplina que aparece ali é língua portuguesa, né? Provavelmente já deve ter visto isso aí. Então aparece lá, língua portuguesa. Leia o texto para responder as questões de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 10. Como são 10 questões, então, normalmente eles vão trazer um texto apenas, tá? Antes de você responder as questões de interpretação, façam as questões de gramática primeiro. Porque gramática é regra. Se é regra, ou eu sei ou eu não sei. Não tem meio termo, né? É diferente da compreensão do texto, que você precisa ler o texto para saber do que se trata, qual é o assunto principal do texto, e depois ler as alternativas uma por uma, o enunciado da questão, o que a banca quer saber daquele texto. Então a gente deixa por último isso. Primeiro, façam as questões de gramática e deixem as questões de interpretação por último. Provavelmente eles vão colocar aí de 2 a 3 questões de interpretação na prova e o restante de gramática. Que é na parte da gramática que eles conseguem realmente identificar o conhecimento do candidato. Né? Na parte de interpretação e compreensão é mais simples um pouco. Perfeito, vamos lá. Vamos para frente aqui, ó. Então esse é o edital do ensino fundamental. Vamos do ensino médio e técnico aqui. Vai começar pelo mesmo jeito, ó. Emprego de classe de palavras, mesmo esqueminha. O estudo é o mesmo, né, do ensino médio, mesma coisa. Classificação em sentido que imprime as relações que estabelece, mesma coisa. Inclusive os mesmos elementos gramaticais aqui no emprego de classe de palavras é o mesmo que acontece lá no ensino médio, né? Aqui um pouquinho diferente, tem a parte de concordância nominal e verbal, mas lá no ensino médio também a gente tem lá concordância do substantivo, concordância entre o nome e os seus elementos. Aí no caso da concordância nominal, vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Olha lá em cima, lá no item 3, tá vendo? Item 3, 3 e 4. Olha lá, plural de substantivos e adjetivos, concordância entre adjetivo e substantivo. Isso aí é a mesma coisa que esse item aqui, ó, o item 2 aí. Então, serve a mesma coisa, tá? A mesma orientação do que eu passei para vocês agora é a mesma aqui. Agora, um pouquinho diferente do outro edital, regência. A regência tem a ver com complemento. Tá? Então, a matéria de complemento. Então, nós temos o complemento verbal, o complemento nominal. Por isso que é regência, né? Olha lá, verbal e nominal. Então, complemento aqui tem a ver com dependência. A dependência. O que é isso? É uma palavra precisar de outra dentro de um contexto para que ela tenha sentido. Então, aqui, o que nós vamos priorizar na regência? Principalmente as palavras que precisam de complemento por preposição, que é o que eles gostam bastante. Tá? Então, fica ligadão aí que depois eu vou trazer questões sobre isso do Instituto Mais, vocês vão ver como eles perguntam isso. Tá? Mas essa matéria de regência, por exemplo, tanto nominal e verbal, vocês vão ver que é prática, é leitura. Né? Então, você pega, por exemplo, um verbo, e esse verbo, dentro de um contexto, ele tem um complemento. Né? Então, por exemplo, vamos pôr aqui o verbo agradar. Né?
Esse verbo agradar ele pode ter complemento sem preposição ou com preposição a, depende do contexto. E aí depende do, olha só o que aparece aqui, ó, depende do sentido que ele vai imprimir no contexto. Então nós temos o verbo agradar no sentido de satisfazer, tem o verbo agradar no sentido de fazer carinho, essa é a parte da regência, tá? E a crase vem depois, porque a regência nominal e verbal, existem verbos e nomes que exigem complemento por preposição a. E a crase, ela nada mais é do que a soma. Crase significa união, né? Então é a soma da preposição mais o artigo a ou as. Então nós temos aqui, por exemplo, isso aqui ou isso aqui também. Né? Nós temos, por exemplo, isso aqui, ó, que é um pronome demonstrativo, mas ele pode aparecer com acento de crase, né? Puxa, como é que eu vou saber isso aqui? Vocês vão assistir as nossas aulas aqui, vocês vão ver como é que vocês vão identificar isso, tá? Mas aqui é apenas para mostrar para vocês que, realmente, para você identificar a regra de crase, nós precisamos conhecer a parte de regência. A colocação pronominal, quem já estudou aí um pouquinho de gramática, já ouviu falar em próclise, né? Ó, em ênclise, por exemplo, e em mesóclise. Tá? Isso é colocação pronominal. E o que significa isso? Nós temos um verbo e o posicionamento dos pronomes em relação ao verbo. Ó, antes, depois ou no meio do verbo. Vamos estudar isso aí também. A parte de, principalmente, para você eliminar as alternativas, nós vamos estudar as proibições. Tá? Vou trazer questões aqui para vocês, vou mostrar essas proibições primeiro, porque você consegue fazer por eliminação as questões aqui, tá? Bom, pontuação aqui também não é tão rigorosa, mas tem a ver com, como eu mostrei para vocês no outro exemplo lá do edital do ensino fundamental. Aqui, eles gostam muito dos elementos deslocados, né? Gostam muito também daquela parte, né? Eles perguntam muito isso. Quando eu digo eles, é a banca examinadora, tá? Instituto Mais. A linha direta aqui, né? Ou a ordem direta da oração, sujeito, verbo, complemento, né? Não se separa o sujeito do seu verbo, não se separa o verbo do seu complemento. Isso também a gente estuda aí na parte de pontuação. Bom, ortografia e acentuação é o mesmo esquema, decoreba. A acentuação tem a ver aqui com a classificação das palavras, lembra que eu comentei aqui para vocês, ó, se é oxítona, se é paroxítona, e assim vai, né? Proparoxítona, separação silábica, sílaba tônica, regras, tudo decoreba aqui. A parte de ortografia, que tem a ver com a grafia das palavras, é mais leitura também, tá? Eles não pedem regras de ortografia, né? Por que a palavra é escrita dessa forma? Eles querem saber se a palavra está certa ou errada. Vou trazer para vocês algumas questões aí também. Essa é a parte de interpretação, gente, ó. Itens 9 e 10, a parte interpretativa. Nós deixamos por último aqui. A banca Instituto Mais, eles gostam de colocar frases, destacar palavras e perguntar sinônimos e antônimos daquela palavra, né? Sentido próprio, por exemplo, que é o sentido denotativo, né? Sentido denotativo pode aparecer, ou sentido figurado, que é o sentido conotativo, isso aparece também. E a parte interpretativa, que serve a mesma orientação do ensino fundamental, fazer a leitura primeiro do texto, identificar do que se trata e deixar as questões de interpretação por último, como são 10 questões de português, provavelmente 2 a 3 questões de interpretação, o resto de gramática para você. Legal? Vamos para o nosso plano de estudo, então? O que nós temos aqui, olha, esse nosso plano de estudo? Aquilo que nós chamamos de base forte, né? O que é a base forte? As aulas e o material. Então, como é que você vai estudar sem ter as aulas, né? E sem ter o material propício para aquilo? Então, nós temos aqui os materiais que são os materiais em vídeo, né? Que são as aulas, e os materiais em PDF também, os materiais escritos, né? Em PDF, que é aquilo que você vai usar, acompanhando, né, as aulas aqui em vídeo pelos materiais em PDF, com questões. Nós temos questões gravadas também, né, questões de cada assunto, de todas as disciplinas, não só de português, claro. Depois desse plano de estudo, nós vamos passar por revisões, fazer os resumos, os mapas mentais, a leitura, novamente, tem que fazer isso, não tem jeito. Você vai ver que é a prática.
Você vai praticar isso todos os dias até a data da prova, você vai ver que em 2, 3 semanas você está voando aí. Isso em todas as disciplinas, tá? E esse plano de estudo, ele traz também aqui para nós, não só leitura e marcações, como resoluções de questões, por assunto, inclusive, mas um plano realmente traçado de estudo. Você vai ver que o professor Cristiano vai trazer para vocês esse plano de estudo, o que você tem que estudar diariamente, né? Que matéria você tem que estudar, tá? Então, vamos lá para o Gabaritando Prefeitura de Santos, são 3 cargos que eu já havia falado para vocês, já havia comentado, e nós temos esse curso, esses 3 cursos aqui no Vencendo Concursos. Eu quero mostrar para quem não conhece ainda as vantagens de um curso online aqui. Nós vamos ter, ó, a partir do momento que você efetua a sua matrícula, você já tem acesso, ó, imediato, tá? Fez a matrícula, já pode começar a estudar agora. Depois, o acesso ilimitado. O que significa isso? Você assiste quantas vezes você quiser. A hora que você quiser, volta o vídeo quantas vezes quiser, não tem limite, tá? Como que é composto o curso? Teoria e questões comentadas. São centenas de questões comentadas aqui, não só material em PDF, mas em vídeo também, né? Nós temos questões em vídeo também. E vamos trazer um bônus aqui para você, né? Que nós vamos ter redação, então a redação vai ser corrigida, 2 redações corrigidas. São as vantagens aqui, algumas dessas vantagens do curso online, do Gabaritando Prefeitura de Santos. E um diferencial que nós vamos trazer para vocês é isso aqui, ó, uma garantia. Você aprovado entre os habilitados ou o seu dinheiro de volta, certo? Então, olha só como a gente confia no trabalho que nós estamos fazendo aqui, tá? O trabalho aqui que nós fazemos é um trabalho realmente voltado para preparar os candidatos para esse tipo de concurso, né? Que tipo de concurso é esse? Esse concurso da Prefeitura de Santos é aquele típico concurso que está fora do radar. É aqui que está fora do radar. Aquele concurso que não chama tanta atenção. Então você sabe, né, que nós temos concursos que chamam muita atenção. São chamados concursos grandes. Então, ó, todo mundo fica de olho naqueles concursos enormes, em que os salários são altos e tem muitos cargos, e aliás, tem muitas vagas. Então são concursos, por exemplo, como o TJ, um concurso muito visado. Tribunais, né, TRE, TRT e assim por diante, esses concursos são muito visados. Disputa muito grande, né, você errou uma questão ali, você já começa a perder sua vaga ali no concurso. Esses concursos são os mais procurados. Agora, esses que a gente faz aqui, que a gente trabalha, são os fora do radar, são aqueles que ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer aula para esses concursos, porque não chama atenção. Mas nós fazemos diferente, nós vamos para um outro caminho, nós optamos por trabalhar com esses concursos fora do radar. Então, a sua chance de ser aprovado é muito maior. Então, a confiança é tão grande, né, no nosso trabalho que nós damos essa garantia para você. Ou você vai ser habilitado ou o seu dinheiro vai ser de volta, tá? Tranquilo para você isso, né? Agora, ó, quer ver? Deixa eu mostrar um detalhezinho aqui para vocês, que é com relação ao valor. O curso, quando ele é lançado, ele custa R$ 497. Esse é o padrão do nosso curso. Só que ele vai sair, como é valor de lançamento, né? Ele vai sair por R$ 297 ou 12 de R$ 29,65. Então, você está perdendo tempo? Não perca seu tempo. Faz o seguinte, gente. Ó, ou você entra em contato pelo WhatsApp, melhor. Faz assim, ó. Clica nesse link abaixo aí, ó. Tá vendo? Você tá vendo esse link aí? Clica nesse link, faz a sua matrícula. E depois o pessoal ali, por esse número de WhatsApp que você vê aí em cima, e se você tiver alguma dúvida, certeza que você não vai ter dúvida nenhuma, porque a nossa plataforma aqui é bem simples de trabalhar. Então, a partir do momento que você clicar no link abaixo, fizer a sua matrícula, você já tem todas essas vantagens que você vê na sua tela. Acesso imediato, ilimitado, teoria e questões. Aí você tem alguma dúvida? Estou em dúvida, por onde que eu vou começar a estudar? Você vai ver as aulas aí do professor Cristiano, que traz aí o plano de estudos. Se tiver alguma dúvida ainda, você pode entrar em contato aí, o pessoal da administração do Vencendo Concursos vai te atender prontamente, imediatamente, com alguma dúvida que você tiver. Mas a plataforma é montada para que não haja dúvidas e para que você estude de uma forma bem fácil. Legal? Estou te esperando na plataforma e fica ligado que depois eu vou trazer alguns vídeos com questões para você identificar como que o Instituto Mais pergunta cada um desses assuntos aí, só para orientar, para você poder adquirir esse curso e estudar, porque a prova está longe ainda, dá para você se preparar legal. Fechado? Então, grande abraço para vocês, obrigado pela atenção de todos, estou te esperando aqui no link abaixo, até o próximo vídeo aí.
Valeu!